Olá, consumidor, está no ar mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Os consumidores têm o direito a receber a formação e educação para o consumo, a fim de poderem conhecer a qualidade e as características dos bens fornecidos, dos serviços prestados, dos direitos transmitidos e estarem aptos para fazerem sempre a melhor escolha. E acreditando que o conhecimento gera mudança, a ADECO produz semanalmente conteúdos informativos referentes ao setor de consumo e que são difundidos na rádio, televisão e nas nossas plataformas digitais. Por agora, fique na nossa companhia e informe-se sobre os temas que marcam esta edição do programa. Da terra à mesa, a Jornada dos Alimentos, tema do segundo programa do microprojeto Sabores Locais, Escolhas Sustentáveis. Posicionamento da ADECO acerca da situação dos recorrentes cortes de energia na cidade da Praia. Em Minuto Cidadania, o cidadão e associado da ADECO, António Pedro Silva, contesta a interdição da Praia da Lajinha 40 dias após a passagem da tempestade Erin em São Vicente. Em informação jurídica, saiba quais os procedimentos para reconhecimento de paternidade quando a criança for registada por outra pessoa. A ADECO responde se um estabelecimento comercial pode recusar cheque como meio de pagamento. Em Minuto do Consumidor, saiba o que é venda casada e os exemplos de situações que caracterizam esta prática. Na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se acerca do direito do consumidor financeiro à assistência. Em Mitos ou Verdade sobre a ADECO, saiba se a ADECO é uma autoridade. Educação Financeira aborda o tema Uso consciente do crédito, amigo ou inimigo. Edbo Conta fala das perdas da eletricidade em Cabo Verde. Antes de comprar, pense nas 6 perguntas do consumo consciente, tema a ser abordado por Kathleen Silva nesta edição da rúbrica Consumo Consciente. E por último, a importância de associar-se à ADECO. Iniciamos o programa com o projeto Sabores Locais, Escolhas Sustentáveis. Neste segundo episódio, a nutricionista Ira Lima aborda o tema Da Terra à Mesa, a Jornada dos Alimentos. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do microprograma Sabores Locais, Escolhas Sustentáveis. No episódio anterior, nós aprendemos a escolher melhor os alimentos, separando-os em 3 categorias: in natura, processados e ultraprocessados. Mas hoje nós vamos mais longe. Vamos explorar a jornada fascinante, a viagem dos alimentos, que eles percorrem desde o solo até ao nosso prato. Como nutricionista, acredito que entender esta jornada é o primeiro passo para fazer escolhas conscientes, saudáveis e sustentáveis. A origem, a importância do solo e da agricultura. Tudo começa na terra. A qualidade do solo, os métodos de cultivo e a escolha das sementes impactam diretamente no valor nutricional dos alimentos. Agricultores que optam por práticas sustentáveis como a rotação de culturas, uso reduzido de pesticidas e a agricultura biológica não só preservam o ambiente, mas também produzem alimentos mais ricos em nutrientes. O processamento, o que acontece no caminho? Após a colheita, os alimentos podem seguir 2 caminhos: minimamente processados, como vegetais, frescos, frutas, grãos integrais, mantêm a sua integridade nutricional, ou pelos ultraprocessados, que são os alimentos com aditivos, excesso de sal, açúcar e gorduras pouco saudáveis. Aqui, a escolha é nossa: privilegiar alimentos que chegam à mesa o mais próximo possível do seu estado natural é sempre a melhor escolha. A mesa, como potencializar nutrientes e sabor. Na cozinha, nós podemos maximizar o valor nutricional dos alimentos com técnicas simples. Por exemplo, cozinhar a vapor para preservar vitaminas, usar cascas e talos, por exemplo, em sopas com folhas de beterraba para reduzir o desperdício, combinando alimentos como arroz e feijão para melhorar a absorção de proteínas. Cada escolha alimentar é um voto para a saúde. Dietas balanceadas em plantas e alimentos integrais vão prevenir doenças e aumentar a nossa longevidade. Para o planeta, consumir produtos locais e sazonais vão reduzir a pegada de carbono e apoiar agricultores locais. Para a sociedade,
Projetos comunitários como hortas urbanas ou feiras de produtores reforçam os laços e garantem o acesso a alimentos frescos. A jornada da terra à mesa é uma cadeia de conexões entre nós e a natureza e a comunidade. Pequenas mudanças como comprar em mercados locais, reduzir desperdícios e cozinhar em casa têm um poder transformador. Lembrem-se, cada refeição é uma oportunidade de nutrir não só o corpo, mas também o mundo ao nosso redor. Obrigada pela atenção, nos vemos no próximo programa. A Associação para a Defesa do Consumidor, a ADECO, tem acompanhado e tem vindo a receber diversas reclamações de cidadãos da cidade da Praia relativamente aos sucessivos cortes de eletricidade que se vêm verificando nos últimos tempos. Segue então o posicionamento do presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, perante esta situação que tem vindo a prejudicar os consumidores na cidade da Praia. A eletricidade é um bem essencial nas nossas vidas, na vida das pessoas, dos consumidores, cidadãos, na vida das empresas, na vida da economia nacional. Temos deparado com um problema que nos tem sido denunciado por vários consumidores, por vários associados da ADECO, que é o problema dos recorrentes cortes de eletricidade na cidade da Praia, da indisponibilidade de eletricidade em vários momentos, quer para a vida privada das pessoas, quer também para a vida económica, o que tem condicionado grandemente a vida das pessoas, a vida económica da cidade. Sendo a capital do país, consequentemente, o país acaba por ser indiretamente afetado. E é, nesta medida, tendo em conta a evolução que nós pretendemos da empresa produtora e distribuidora de energia elétrica, pretendemos que o serviço seja compatível com as expectativas dos cidadãos consumidores, seja compatível com a necessidade das pessoas e da economia. Incitamos, por isso, que a Eletra resolva de vez os problemas que têm levado a esses cortes, para que o serviço seja de acordo com as necessidades da população, e pedimos igualmente que a Eletra faça comunicações oportunas e regulares sobre situações de corte, de modo a que as pessoas possam também conciliar as suas vidas com cortes que eventualmente possam ser necessários num momento ou outro. Todavia, a ADECO, de forma alguma, vai ao encontro do que é pretendido pela Eletra neste momento, que é meramente aceitar como normal uma situação de normalidade, uma anormalidade que já perdura, uma anormalidade que afeta, como já dissemos, grandemente a vida dos cidadãos consumidores e também a vida da economia. O nosso apelo vai no sentido da Eletra melhorar o serviço, conseguir fazer as reparações ou correções necessárias para que esse serviço seja corretamente prestado, de acordo com as exigências, de acordo com o contrato assinado com os consumidores, de acordo com também as necessidades da própria economia. Esse serviço tem de ser efetivado da forma mais correta, mais assertiva, disponível e regular para todos os consumidores. Da mesma forma, a comunicação da Eletra, necessariamente com os consumidores, tende a pautar-se num outro patamar de proximidade, de verdade, de modo que os consumidores possam também conciliar as suas vidas com a disponibilidade de energia em momentos onde, eventualmente, se tente fazer um ou outro corte por avarias. Agradecemos, portanto, que a Eletra atue nesse sentido e que esses problemas sejam brevemente ultrapassados. Com a passagem da tempestade Erin pela ilha de São Vicente, a situação da Praia da Lajinha tornou-se crítica. As correntes de chuva arrastaram materiais orgânicos, esgotos domésticos e detritos urbanos para o mar, contaminando a água costeira. Essa mistura de esgoto com as águas do mar representa um sério risco à saúde pública, especialmente em áreas de banho e lazer costeiro. Cerca de 40 dias após o sucedido, a praia continua interditada. Neste sentido, o cidadão António Pedro Silva questiona a falta de mecanismos locais para analisar a qualidade da água do mar e assim liberar a praia à população. Há mais de 40 dias que a praia mais frequentada, mais emblemática em São Vicente e talvez em Cabo Verde, está interditada ao público com bandeira vermelha. Segundo dizem, na decorrência das chuvas de 11 de agosto, que terão contaminado a água com esgoto. No meu entender, aguardar, como disseram,
por análises que terão que ser feitas na cidade da Praia. Dessa água do mar é uma situação absurda, irracional, incompreensível. Há capacidades e competências em São Vicente para se fazer análise da água do mar. Falta a liderança, capacidade de coordenação. Desde a Eletra, que tem laboratórios e faz análise da água do mar há mais de 50 anos, a Universidade de Cabo Verde, que faz pesquisas na área da biologia marinha, ao Instituto de Pescas, ao antigo Instituto de Pesca, que tem laboratórios, inclusive, financiados pela Espanha, laboratórios muito completos. Como é que se compreende uma situação dessas? Essas análises podem ser feitas com equipamentos básicos, simples, baratos e com técnicos minimamente qualificados. Os próprios serviços de saúde têm como técnicos e competência na área para fazer essa análise. Se não estão habituados a ter análise da água do mar, com pequeno treinamento e o assunto fica resolvido. Se podem fazer análise de sangue, urina e outros, é que também podem fazer análise da água do mar. O esgoto que eventualmente poluiu a Praia da Lajinha é essencialmente esgoto doméstico. O esgoto doméstico predomina-se contaminantes do tipo coliformes fecais. Os coliformes fecais totais, ou os coliformes totais, nas condições da Lajinha, raios ultravioleta, mar aberto, movimentação constante da água, transparência da água, salinidade, esses coliformes têm uma vida inferior a um dia. E já vamos em mais de 40 dias com essa bandeira vermelha. No meu entender, trata-se de uma situação absurda. Mesmo para os vírus e outras bactérias, a ilha terá que estar dotada para fazer análises, porque causa enormes danos, quer ao bem-estar das pessoas que frequentam a Lajinha, e para elas a Lajinha é praticamente a única acessível, quer para a própria imagem da ilha, para o turismo, para o seu desenvolvimento. Falta inteligência, falta liderança na ilha, falta capacidade de coordenação. E os cidadãos não podem, não devem aceitar uma situação dessas passivamente. E análises de água devem ser feitas frequentemente, tipo 15 em 15 dias, nos períodos de mais movimentação no máximo, e em todas as praias de Cabo Verde razoavelmente frequentadas. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Quais os procedimentos para reconhecimento de paternidade quando a criança for registada por outra pessoa? Fique atento à nossa rúbrica Informação Jurídica e saiba a resposta com a jurista Dirlene Miranda. Em Cabo Verde, o reconhecimento da paternidade é regulado pelo Código Civil, que define os modos de estabelecimento da filiação, bem como as ações de impugnação e de investigação da paternidade. Quando uma criança é registada com o nome de um pai que não é o pai biológico, o pai verdadeiro não pode reconhecer a paternidade diretamente no registro civil, pois a filiação paterna já está juridicamente estabelecida. Nesses casos, é necessário seguir um processo em duas fases: a impugnação da paternidade existente e o reconhecimento da paternidade biológica. A impugnação da paternidade existente consiste em remover a paternidade que consta no assento de nascimento, fundamentando-se no Código Civil, que permite a impugnação quando se comprova que o pai registrado não é o pai biológico. O pai biológico, a mãe, o próprio filho, quando este for maior de idade, e o homem que consta como pai no assento de nascimento é quem tem legitimidade para intentar a ação de impugnação, que deve ser instaurada no Tribunal da Comarca da residência da criança.
o meio de prova mais decisivo é o exame da ADN, embora se admitam outros elementos, como testemunhas ou documentos que demonstrem a inexistência de vínculo biológico. O pai registado deve agir em regra no prazo de 2 anos a contar do conhecimento de que pode não ser o pai. Já o filho e o pai biológico gozam de prazos mais amplos, podendo agir mesmo após a maioridade do filho. Durante todo o processo, o Ministério Público tem intervenção obrigatória para salvaguardar o interesse superior da criança, princípio consagrado no ordenamento jurídico cabo-verdiano. Se o tribunal concluir que o pai registado não é o verdadeiro, profere uma sentença que determina a anulação da paternidade anterior, sendo comunicada à Conservatória do Registro Civil, que procede à averbação no assento de nascimento, retirando o nome do pai anterior. Importa referir que, até a decisão definitiva, o pai registado mantém todos os direitos e deveres legais em relação à criança, incluindo responsabilidades parentais e obrigação de alimentos. Com a paternidade anterior juridicamente removida, abre-se caminho para o reconhecimento da paternidade verdadeira, que pode ocorrer de 2 formas. O reconhecimento voluntário, mediante declaração do pai biológico na Conservatória do Registro Civil, feita pessoalmente e reduzido a termo. E a ação de investigação da paternidade, quando não há reconhecimento voluntário, permitindo que a mãe ou o filho, mesmo maior, solicitem ao tribunal que declare a paternidade com base em provas, incluindo o exame de ADN. Este regime visa equilibrar a verdade biológica com a segurança jurídica da criança. A necessidade de impugnação prévia protege o menor de mudanças abruptas e garante que a decisão seja tomada por um juiz com base em provas científicas e no interesse superior do menor. O pai registado não pode ser substituído por ato administrativo, pois a filiação envolve direitos fundamentais, como o direito ao nome, à identidade pessoal e ao sustento. Em termos práticos, recomenda-se a quem tentar a ação contratar um advogado ou recorrer ao apoio judiciário, reunir elementos de prova, propor a ação de impugnação no tribunal, aguardar a decisão e, caso seja reconhecida a inexistência da paternidade registrada, avançar para o reconhecimento da nova paternidade. Assim, o caminho legal para corrigir a filiação já estabelecida envolve 2 etapas distintas, mas complementares. Primeiro, a impugnação da paternidade errada e, em seguida, o reconhecimento da paternidade verdadeira. O processo de reconhecimento da paternidade, quando a criança já tem um pai registrado, não é um simples ato declarativo. Exige, por força do Código Civil cabo-verdiano, a prévia impugnação da paternidade errada, seguida do reconhecimento da paternidade verdadeira. Esta sequência garante que a alteração do assento de nascimento ocorra de forma segura, respeitando tanto a verdade biológica quanto os direitos da criança. Um estabelecimento comercial pode recusar cheque como meio de pagamento? A DECO responde com a jurista Shirley Graça. A aceitação de cheque como forma de pagamento pela compra e venda de produtos ou prestação de serviços constitui mera liberalidade do fornecedor. Não há obrigação em seu recebimento, pois apenas a moeda nacional, no caso de Cabo Verde os escudos, não pode ser recusado como forma de pagamento. É ilegal recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento em escudos. Portanto, o estabelecimento comercial pode sim recusar cheque como meio de pagamento, mas neste caso convém afixar em local visível informação clara e precisa de que o cheque não é aceito como forma de pagamento. Em caso de dúvidas, contacte a DECO. E nesta edição da rubrica Minuto do Consumidor, Simone Delgado explica-nos o que é a venda casada, bem como as situações que caracterizam esta prática. Minuto do Consumidor. A venda casada ocorre quando um consumidor quer adquirir um produto ou serviço específico,
mas o estabelecimento o induz, o condiciona ou impõe a venda desse produto ou serviço, a compra de um outro produto ou serviço que não é desejado pelo consumidor. Essa é uma prática abusiva considerada uma violação do direito à proteção dos interesses econômicos. Situações da venda casada são muito comuns, mas é preciso que saibamos identificar. Vejamos um exemplo. Você deseja comprar um automóvel e na hora de fechar o negócio é informado que as condições da operação só serão mantidas se você contratar também e imediatamente o seguro fornecido pela própria empresa ou por alguma seguradora a ela vinculada. Essa é definitivamente um caso de venda casada. Caro consumidor, esteja atento a essas práticas. Caso situações do tipo ocorram, primeiramente tente entrar em contato com o estabelecimento em causa, mostre que você conhece os seus direitos. Caso a situação não se resolva, contacte a ADECO e apresente uma reclamação contra o estabelecimento. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu nem vou trazote, eu vou cancelar. Não é agora, sinceramente, boy. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voa, mano. Rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não é coisa, né? Vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Ora, me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, para estar bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem, direto para lá, não vai? Estou no bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. Vino de todo crioulo, no pomo passeio, filho Deus vai levar no tetiga. Todo consumidor de produtos e serviços financeiros, como contas bancárias, créditos, seguros ou investimentos, tem o direito a receber orientação clara, acessível e adequada para compreender o que está contratando, bem como o apoio durante todo o relacionamento com a instituição financeira. Informe-se mais acerca desse direito com a jurista Shirley Graça na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. O consumidor financeiro tem direito à assistência por parte das instituições financeiras. Especificamente, o direito engloba informação e esclarecimentos. Os consumidores têm direito de serem esclarecidos de modo adequado pelas instituições financeiras sobre as características essenciais dos produtos e serviços financeiros, de modo a colocá-los em posição que lhes permita avaliar se o contrato proposto se adapta às suas necessidades e à sua situação financeira. Isso inclui detalhes sobre taxas,
condições, riscos e benefícios. Assistência na resolução de problemas. Os consumidores têm direito de receberem ajuda das instituições financeiras para resolverem problemas relacionados aos produtos e serviços financeiros adquiridos nestas instituições. Isso pode incluir suporte técnico e esclarecimento de dúvidas, sendo certo que as instituições financeiras devem ter meios adequados e funcionais para resolver problemas de forma célere e diligente. Apoio em situações de vulnerabilidade. As instituições financeiras devem oferecer assistência especial a consumidores em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência ou aqueles que enfrentam dificuldades financeiras temporárias, garantindo que eles recebam um tratamento justo e equitativo. Proteção contra práticas abusivas. As instituições financeiras devem proteger os consumidores contra fraudes e garantir que os contratos sejam justos e transparentes. Mantenha-se informado sobre os seus direitos como consumidor financeiro. Conhecer os seus direitos irá ajudá-lo a identificar e a reagir a práticas injustas de maneira mais eficaz. E caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO é uma autoridade? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Nesta edição da rúbrica Educação Financeira, a nossa colaboradora Herman Freire aborda as vantagens do uso consciente do crédito. Uso consciente do crédito. Amigo ou inimigo? Depois de organizar o orçamento e começar a poupar, é importante compreender como funciona o crédito e como utilizá-lo de forma responsável. O crédito pode ser um aliado quando bem usado, mas também pode tornar-se um inimigo perigoso se não houver disciplina. O que é o crédito? O crédito é um dinheiro que uma instituição financeira empresta para ser pago mais tarde. Geralmente com juros, ele pode aparecer em diferentes formas: cartão de crédito, empréstimos pessoais e financiamento. Vantagens do crédito: permite realizar compras de maior valor e pagar em parcelas, ajuda a lidar com o imprevisto quando não há fundo de emergência suficiente, facilita investimentos importantes como na educação ou na compra de uma casa. Risco de crédito mal utilizado: endividamento, gastar mais do que se ganha, juros altos, dívidas pequenas podem crescer rapidamente, estresse financeiro, compromete o orçamento e a qualidade de vida. Como usar o crédito de forma consciente? Utilize apenas quando for realmente necessário. Plane antes de parcelar. Pergunte se a parcela cabe no orçamento. Compare taxas de juros antes de assumir um crédito. Prefira poupar e pagar a pronto sempre que possível. Nunca use crédito para manter um estilo de vida acima da sua realidade financeira. Antes de usar o crédito, faça a seguinte pergunta: eu preciso mesmo disso agora? Ou posso esperar e poupar para comprar sem dívidas? O crédito não é vilão, mas exige responsabilidade e planeamento. Quando usado com consciência, pode ajudar a conquistar objetivos importantes, mas sem cuidado, pode ser a porta de entrada para um endividamento. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. A
As perdas de eletricidade em Cabo Verde representam um dos maiores desafios do setor energético nacional. Estas perdas referem-se à diferença entre a energia elétrica produzida e a que é efetivamente faturada aos consumidores. O engenheiro Marco Cruz nos traz todas as informações sobre as perdas de eletricidade em Cabo Verde na rúbrica É de Boa Conta. Muitos cabo-verdianos já sentiram no bolso. A eletricidade em Cabo Verde está entre as mais caras do mundo. Quem vem de fora também sente o choque ao comparar o valor da fatura com o que pagava no seu país, mesmo consumindo mais. Mas por que isso acontece? Alguns fatores são conhecidos. Como um arquipélago, temos produção em pequena escala, o que encarece o custo. Dependemos de combustíveis fósseis importados, caros e poluentes. Embora tenhamos investido em energias renováveis, ainda não sentimos o impacto desejado na tarifa. No entanto, há um problema grave que poucos conhecem: as perdas de eletricidade. Em 2023, 24% de toda a energia produzida em Cabo Verde foi perdida. Isso significa que quase um quarto da eletricidade gerada não chega a ser faturada. O aceitável internacionalmente é de 8%. Essas perdas vêm de falhas técnicas, administrativas, mas também de fraudes e roubos de energia. E quem paga por isso? Todos nós. Se reduzíssemos as perdas para 10%, a tarifa poderia cair cerca de 15%. Por exemplo, quem paga 4.000 escudos por mês passaria a pagar cerca de 3.400 escudos, uma economia de 600 escudos mensais. Mas o pior acontece em Santiago. Sozinha responde por 77% de todas as perdas nacionais. Em 2023, 34% da energia produzida na ilha foi perdida. Precisamos agir. Combater as perdas é dever de todos: governo, municípios, reguladores, polícia, empresas e cidadãos. Denuncie práticas irregulares. Como denunciar? Ligue gratuitamente para 851 11 ou pelo e-mail livro.branco.online@edec.cb. Use a hashtag Eletricidade Sem Desperdício. Juntos podemos fortalecer o setor elétrico, melhorar o serviço e reduzir custos. Vamos garantir um futuro mais sustentável e justo para todos. Antes de comprar, pense nas 6 perguntas do consumo consciente. Tema a ser abordado pela nossa colaboradora Kathleen Silva nesta edição da rúbrica Consumo Consciente. Olá consumidor, seja muito bem-vindo a mais uma edição da rúbrica que incentiva o consumo consciente. Esta rúbrica está no ar semanalmente no programa da ADECO, então fique ligado porque quem sabe consome com melhor impacto. E hoje queremos lembrar-lhe das 6 perguntas do consumo consciente, isto porque em outubro celebra-se a Semana da Ação Verde. E o consumo consciente, na verdade, nada mais é do que consumir refletindo sobre os impactos de cada uma das suas escolhas de consumo. Então nós costumamos sempre mencionar que consumo consciente é consumir com melhor impacto. Isso quer dizer aumentar os impactos positivos e diminuir os impactos negativos das nossas escolhas de consumo, seja de produto, de bem ou serviço. A ideia é você ter sempre e conhecer esses impactos e refletir antes de cada decisão. Pode parecer estranho falar em impactos positivos de uma escolha de consumo, mas vale destacar que nós podemos incentivar novos modelos produtivos e novos modelos económicos através das nossas escolhas. Então é importante nós termos esse processo reflexivo e considerar que o consumo em si não é negativo. Ele não é um ato em si a ser criminalizado ou recriminado. Ele é importante, ele faz parte do nosso dia-a-dia. E o ser humano não é autónomo. Ele precisa consumir para sobreviver. Ele não consegue produzir tudo aquilo que ele precisa para ter qualidade de vida, principalmente nos dias de hoje. Então nós dependemos muito desse ato de consumo e como nós fazemos isso muitas vezes por dia, muitas vezes na nossa vida, é importante que nós consigamos fazer isso de uma maneira mais equilibrada. Então essas 6 perguntas ajudam muito quando vamos tomar essas decisões. As 6 perguntas são: por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar,
como usar e descartar. Eu vou explicar cada uma delas para entenderem exatamente o que elas querem dizer, mas elas são uma espécie de tutorial para você adotar o consumo consciente no seu dia-a-dia. E começamos com o porquê comprar. Pergunte-se antes da compra se você realmente precisa do produto ou do serviço ou se está a ser estimulado por publicidades ou por um impulso momentâneo. Pense ainda se em vez de comprar, você pode fazer uma troca, reutilizar ou pedir emprestado. Nesse caso, é importante lembrar do que é essencial para a sua vida. Isso muitas vezes significa ter algo não material, mais do que algo material. Como, por exemplo, dedicar mais tempo a atividades com a família e os amigos. Ele é realmente necessário o que você vai comprar? Eu acho que consumir o necessário é uma das regras do ouro mais válidas e a principal quando nós falamos em consumir com mais consciência e ter um estilo de vida mais equilibrado e mais sustentável. Então, essa é a primeira e mais importante pergunta. Por que comprar? Você precisa mesmo daquilo? E a segunda pergunta é, o que comprar? Para definir qual produto comprar, analise o que as opções disponíveis oferecem. E escolha aquelas cujas características realmente atendem às suas necessidades. Atributos demais poderão nunca ser usados, caracterizando em desperdício. Inclua entre os atributos do produto o que você deseja em termos de qualidade, durabilidade e características de segurança durante o uso. Um exemplo muito claro é a questão do automóvel. As pessoas, quando compram um automóvel, na maior parte das vezes elas querem comprar aquilo que é vendido para elas. De se deslocar com segurança, com rapidez, com conforto e tranquilidade de um ponto para o outro. Quando, na verdade, quando você compra um automóvel, você pode estar a comprar horas de trânsito, multas, impostos e um nervo sem fim. Então precisa avaliar muito bem sobre se aquele produto, aquele bem ou aquele serviço vai de facto satisfazer aquela necessidade que você identificou. E nesse caso específico do carro, você poderia, por exemplo, adotar algumas outras modalidades de transporte, fazer um transporte combinado, usar uma parte de táxi, outra de bicicleta ou de autocarro e outra em caminhar. Às vezes essas soluções combinadas trazem uma satisfação e a sua necessidade maior do que comprar aquele determinado bem, produto ou serviço. E a terceira pergunta é como comprar? O processo de compra também é muito importante e faz muita diferença nas nossas escolhas. Ele pode ser mais sustentável, ele pode ser mais equilibrado. A logística da compra impacta não só sobre o ponto de vista de onde você vai comprar, se você vai se deslocar até lá, como você vai carregar, qual embalagem que você vai usar para trazer aquele produto para a sua casa ou para o lugar onde você vai consumi-lo, como também a maneira como você vai pagar aquele produto, aquele bem ou aquele serviço. Então, muitas vezes nós acabamos por cair nos gatilhos e compramos produtos em infinitas prestações, quando, na verdade, podemos preferir esperar um pouco e comprar aquele produto à vista e gastar muito menos e economizar o nosso dinheiro e, obviamente, o nosso tempo, porque atrás de todo aquele dinheiro está todo o nosso tempo trabalhando. A próxima questão é de quem comprar. Ao escolhermos a empresa ou o fabricante do produto a ser comprado, procure fontes confiáveis para verificar as características da sua produção. Se há cuidado no uso dos recursos naturais, como é feito o tratamento e a valorização dos funcionários e se a empresa contribui para o bem-estar da comunidade local. Assim, você pode reconhecer com as suas escolhas as empresas cujas práticas beneficiam a sociedade e o planeta. Então, a hora em que uma pessoa opta por comprar, por exemplo, de um produtor local, em vez de comprar um produto importado, ela está a impulsionar a economia local. A hora que ela opta por comprar um produto orgânico, em vez de comprar um produto industrializado, ela está a impulsionar a economia, por exemplo, do alimento orgânico. Então, essas escolhas conseguem impulsionar um modelo produtivo mais sustentável. As outras próximas duas perguntas normalmente não são consideradas na hora que vamos fazer as nossas escolhas, que é como usar e como descartar. Então, como usar é muito importante, porque o seu papel no uso daquele produto, daquele bem ou daquele serviço é essencial para poder prolongar a vida útil daquilo que você comprou. Então você, por exemplo, tratando-se de uma roupa, lavar a roupa da maneira que o fabricante indica, conservar aquela roupa, tomar cuidado ou você conservar um eletrónico,
fazer com que ela tenha uma vida útil mais prolongada. São maneiras muito positivas de você ter escolhas de consumo mais sustentáveis e de você praticar um consumo consciente no seu dia-a-dia. Então o consumidor, para além de todo aquele processo que normalmente ele já faz, antes de tomar as suas decisões, antes de escolher os seus produtos, pensar na maneira como ele vai usar aquele produto. E se ele consegue usar aquele produto de maneira a prolongar a sua vida útil, também é uma reflexão que ajuda a ter um consumo mais consciente. E a última pergunta que nós acabamos muitas vezes por esquecer nesse processo é como descartar, como deitar fora. Se o produto não tem mais utilidade para você, ele pode ser necessário para outra pessoa. Em alguns casos também é possível reformá-lo para dar a ele um novo uso. Caixas e embalagens podem se transformar em brinquedos para as crianças, latas servem de vasos e pneus viram baloiços. Quando realmente não houver outros usos para o produto, é hora de deitar fora os seus resíduos, mas de maneira correta, encaminhando o que for possível para a reciclagem. É sempre bom lembrar, não existe deitar fora. O fora é o planeta em que nós vivemos. Então essas são as 6 perguntas do consumo consciente. Eu espero que tenha ajudado o ouvinte, que pela primeira vez tenha ouvido falar sobre essas 6 perguntas, a entender um pouquinho mais sobre como adotar essa prática no seu dia-a-dia. Compartilhe, presenteie essas 6 perguntas do consumo consciente para multiplicarmos essa prática positiva. E eu termino a rúbrica que acredita no poder transformador do consumidor. Obrigada pela sua companhia e pela sua atenção. Até daqui a 8 dias. Continue ligado no programa da ADECO. Até lá. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim de mais uma emissão do programa. Gratos a todos os nossos ouvintes que estiveram durante esses minutos do outro lado. Um agradecimento especial também a todos os nossos sócios que nos ajudam a fortalecer esta nobre causa. Já sabem que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede em São Vicente, 232 7033, telemóvel 973 3230, 527 3645.
Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Salon e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.